Bora lá, meu povo, atualizações de mercado, 3 reforços chegando no Fortaleza, Meia acerta saída para o futebol europeu, Leão definido, Renato Paiva deve colocar time misto contra o Fluminense, torcida protesta no aeroporto e presidente da JGT se manifesta, tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, sabadão, dia 16 de agosto de 2025. É dia de jogo do Lion e a bola rola às 4 da tarde no Maracanã para Fluminense e Fortaleza, jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje começa o retorno e nós temos que rezar muito para que o Fortaleza consiga fazer uma campanha completamente diferente se comparado ao que fez no primeiro turno para conseguir escapar do rebaixamento. Então, vamos rezar, porque eu acho que só com as nossas orações pode ser que esse time consiga reverter essa situação tão adversa. É claro que a gente tem que tentar de alguma forma confiar no trabalho da diretoria e principalmente no trabalho do técnico Renato Paiva junto com o elenco. Mas o que vai fazer com que o torcedor volte a confiar são justamente os resultados jogo após jogo. E que comece por hoje, que consiga fazer um bom jogo ou quem sabe um jogo horrível, mas que traga um bom resultado, que seja uma vitória. O que importa daqui para frente vão ser os resultados. Mesmo que jogue mal, o Leão precisa voltar a vencer na competição o mais rápido possível. Mas antes da gente falar um pouco sobre o jogo de hoje contra o Fluminense, deixa eu te atualizar com relação a reforços e saídas no tricolor do PC. Ontem saiu uma confirmação através do portal do Esportes do Povo e a manchete fala o seguinte: Fortaleza encaminha a saída de Luquinhas para ex-clube de Guzmán. O Meia deve defender o Torpedo da Rússia, equipe dirigida por Ari e onde atuava o colombiano, que será reforço do tricolor. Então vamos dar uma lida rápida aqui, tá? Fora dos planos do Fortaleza, após retornar do futebol polonês, o Meia Luquinhas retornará à Europa, agora com novo destino. O Esportes do Povo apurou que o tricolor encaminhou negociação para a ida do jogador de 28 anos ao Torpedo da Rússia. A equipe do Moscou, inclusive, tem o ex-atacante cearense Ari como dirigente e é onde atuava o colombiano Yeison Guzmán, que será reforço do Fortaleza. As tratativas ocorreram em paralelo nas últimas semanas e devem ter um desfecho de forma concomitante. O Torpedo havia conseguido acesso para a primeira divisão do Campeonato Russo, mas acabou rebaixado por questões administrativas e vive momento de reorganização interna. A equipe já está disputando a nova temporada da segunda divisão nacional. Então, o Luquinhas, que tem contrato com o Leão até o fim de 26, foi comprado por 7,2 milhões de reais. O jogador já está em solo europeu e deve se apresentar ao novo time em breve. A janela de transferências na Rússia segue aberta até o dia 11 de setembro, ou seja, depois do fechamento da nossa janela. Então, com o acerto do Luquinhas com o Torpedo, o Fortaleza já fica muito próximo de anunciar e confirmar o meia atacante Yeison Guzmán. Então, Guzmán confirmado, deve ser anunciado provavelmente na próxima semana após o duelo contra o Vélez. Pode ser que ele seja anunciado entre o jogo contra o Fluminense e também o Vélez, mas eu acho que não, tá? Eu acho que ele vai ser anunciado realmente só após o duelo contra o Vélez, talvez a partir de quarta-feira. Mas vamos ver, pode ser que o Fortaleza consiga realizar esse desfecho antes e anunciar o jogador, quem sabe amanhã ou segunda-feira. Então confirma aí o primeiro reforço dos 3 que eu vou trazer nesse vídeo, beleza? Um outro reforço que está muito próximo de ser anunciado pelo Fortaleza é o zagueiro Rodrigues. As negociações estão nos finalmente. As tratativas entre o Fortaleza e o San José Earthquakes da MLS estão caminhando para o desfecho positivo, quase não sai, perdão, e o zagueiro deve também ser anunciado pelo Fortaleza na próxima semana. Entre Fortaleza e Rodrigues está tudo certo. Faltava o Fortaleza avançar com o clube americano
para que tenha um desfecho feliz. Então vamos aguardar que o zagueiro Rodrigues também muito provavelmente será anunciado pelo Fortaleza. Se essa negociação cair, pode ser porque o San José Earthquakes, que tem interesse em manter o zagueiro, voltou atrás da sua negociação com o Fortaleza. Vamos ficar de olho, mas a tendência é que o jogador também seja anunciado. Então, anota aí o segundo reforço que deve ser anunciado na semana que vem. E o volante Pierre é o terceiro reforço. E aí, o Diário do Nordeste trouxe uma matéria completa. A gente já tinha anunciado no vídeo de ontem. Fortaleza acerta a contratação de volante Pierre do Volta Redonda, 23 anos, pertence a Tombense, estava atuando pela Série B, um dos grandes destaques da Série B, tá? E aí a matéria é bem simples, o Fortaleza acertou a contratação do volante Pierre do Volta Redonda, o atleta de 23 anos, pertence a Tombense, estava emprestado ao Clube Carioca, onde atuou pela Série B. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Povo e confirmada pelo Diário do Nordeste. Na atual temporada, 31 jogos, com 4 assistências entre a segunda divisão e o Campeonato Carioca. Revelado no Figueirense, tem passagens por Atlético Paranaense e Guarani de Campinas. Natural do Rio, resolve as pendências burocráticas para oficialização. Ao todo será a 7ª contratação do Leão na janela. Os demais vocês já sabem, né? Não preciso nem repetir aqui. Então, o volante Pierre confirmado e chega para disputar posição com o Matheus Pereira, tá? Vamos aguardar para ver. Eu já trouxe todo um raio-x completo dele ontem. É um volante que é meio alto, é canhoto, se eu não estiver enganado, se minha memória não estiver falhando. Mas eu trouxe todo um raio-x completo dele no vídeo de ontem. Então, welcome, seja bem-vindo aí o Pierre. E são os 3 reforços aí que o Fortaleza deve anunciar a qualquer momento. Mas eu acredito que provavelmente só na semana que vem é que um por um o Fortaleza deve anunciar. Então, já são mais 3 reforços. Fica faltando o segundo volante, né? O tão sonhado segundo volante aí, que pode ser o Pierre, mas fica faltando também o primeiro volante, né? Aquele cara que vai dar lugar, no caso vai entrar no lugar do Zé Wellison, né? E disputar a posição com o Sacha. Falta esse primeiro volante aí que Fortaleza tá tentando buscar. Então vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Quem sabe pode vir ainda mais um lateral direito, enfim, vamos ficar de olho aí para ver o que é que vai acontecer. E aí, turma, eu queria agora falar sobre o jogo para trazer a situação do Fortaleza na tabela, porque assim, todo cuidado é pouco. Tem uns 2, 3 dias que eu venho falando que a corda já está ultrapassando o pescoço. Essa rodada de hoje, ela é muito importante, porque o Fortaleza não só abre ela junto com o seu maior rival, né, Ceará pega o Bragantino em casa, como vai ficar assistindo o desenrolado da rodada hoje e também amanhã até segunda-feira, que tem Mirassol e Cruzeiro. Fortaleza não pode perder nem empatar com o Fluminense. Por quê? Porque ele corre o risco de perder a posição para o Juventude, que tem um confronto direto contra o Vitória. Esse jogo não pode ter vencedor, porque se o Vitória ganhar, ele vai de 18 para 21. E aí, meus amigos, o primeiro time fora da zona passa a ser o Grêmio, que tem 20 e joga fora de casa contra o Atlético Mineiro, que pode poupar o seu time por conta do jogo da Sul-Americana contra o Godoy Cruz. Então, todo cuidado é pouco. O Fortaleza precisa vencer o Fluminense. Só a vitória interessa. Os times de cima, Vitória, Grêmio, Santos e até mesmo o Vasco, que faz confronto direto contra o Santos, podem ganhar e se distanciar do Leão. Então vai ficar cada vez mais difícil sair da zona de rebaixamento. E por mais que tenha 19 rodadas pela frente, ou 18 depois da de hoje, é muito melhor começar a sair agora do que começar a sair só lá na frente, né? Porque a situação vai ficando desesperadora. O Leão precisa pontuar 3 pontos, certo? Então, vamos ficar de olho. Além do nosso jogo, temos que ganhar e olhar para Santos e Vasco, Vitória e Juventude. O Grêmio eu acho que não precisa tanto não. Acho que o Atlético Mineiro, mesmo reserva, pode ganhar esse jogo do Grêmio, certo? Então, assim, complicou, né? Ah, meu amigo, temos que ganhar. Temos que sair desses 15 pontos e ir para 18 o quanto antes, de preferência hoje. Então, a situação no Fortaleza pode se complicar já no começo do retorno. Sem Kusevich e com João Ricardo, Fortaleza relacionou 26 atletas para o jogo contra o Fluminense. São eles os goleiros João Ricardo, Elton Leite e Vinícius Silvestre, os laterais Bruno Pacheco, Diogo Barbosa, Everson, Mancuso e Tinga, os zagueiros Gaston Ávila, Cristóvão e Brites, os meias Martínez, Lucas Sacha, Luca Prior, Rosseto, Rodrigo, Kevin Andrade, Zé Wellison e os atacantes Alanzinho, Breno Lopes, Adam Bareiro, Daverson, Herrera, Luceiro, Marinho e Iago Pikachu. E qual que deve ser a provável escalação do Fortaleza? Eu não vou trazer aqui o Tactical Pad, porque o GE trouxe uma escalação com um time misto. Elton Leite no gol,
Tinga, Brites, Gaston Ávila e o Everson, Rosseto, Zé Wellison e Kevin Andrade, Pikachu, Herrera e Luceiro. Segundo o GE, o Paiva deve poupar o time pensando na Libertadores. Eu confesso a vocês que não faria isso não. Pra mim, eu acho que a gente tinha que ir com o que tem de melhor. E infelizmente o que tem de melhor hoje não é de tanta qualidade assim, porque estamos com muitos jogadores no departamento médico. E você acha que é justo o Leão poupar pensando na Libertadores? Comenta a tua opinião aqui abaixo. Sem Thiago Silva, Fluminense tem 6 desfalques para o duelo contra o Fortaleza. Meu amigo, o Fluminense vai todo desfalcado para esse jogo. Além do Thiago Silva, outros 4 jogadores estão no departamento médico. O zagueiro Ignacio, lateral esquerdo Fuentes, o volante Otávio e o atacante Soteldo. Já o zagueiro Freitas cumpre suspensão pela expulsão, diante do Bahia, último jogo 3-3. Dito isso, qual a provável escalação do Fluminense? Fábio no gol, Júlio Fidelis, Davi, Schwind, Manuel e Guga, Bernal, Nonato, Lima e Ganso, Keno e Cano. Então esse deve ser o time do Fluminense, que mesmo com muitos desfalques, é um time muito perigoso e está muito bem treinado pelo Renato Portaluppi, né? O popularmente conhecido Renato Gaúcho. Turma, ontem no embarque do Fortaleza rumo ao Rio de Janeiro, torcedores do Fortaleza protestaram contra o elenco e colocaram uma grandíssima faixa que dizia salário de milhões, futebol de centavos. Inclusive, o CEO Marcelo Paes foi bastante cobrado pela organizada. Aí eu queria trazer aqui, com a palavra, o presidente da JGT, que bateu um papinho com a gente após o protesto lá no aeroporto. Confere aí. O Jailson quer dar mais uma palavra, Pem? Só um momento. Pode ficar à vontade. A gente está aqui, né, nesse movimento aqui, né, de protesto, válido, acho que é válido para todas as torcidas, entendeu? Toda a nação tricolor, porque a gente vai no PC, a gente não consegue chegar aos jogadores. Mais uma vez, né, jogadores, faz essa vergonha aqui, se esconderam dentro do aeroporto, certo? Porque a gente queria o cara a cara, falar no olho, porque o que a gente passa, que a torcida organizada passa para acompanhar o clube, não é fácil, não é fácil. Eu falo em termos de todos, certo? Sem exceção. Então a gente está aqui, né, dando a cara a tapa, viajando sem saber se volta para casa, meu irmão, entendeu? Pelo Fortaleza Esporte Clube. Para quê? Para jogadores pegar, virar as costas pra gente, entrar escondido. A gente estava lá dentro do aeroporto esperando todo mundo para a gente trocar uma ideia, 1000 graus mesmo, porque eles têm que ir lá e vencer o Fluminense. É a obrigação deles chegar lá e vencer o Fluminense dentro do Maracanã. Não quero saber nem quem é Fluminense, jogador de Fluminense. É obrigação para tirar o Fortaleza dessa tragédia que pode acontecer, entendeu? A gente não quer o Fortaleza na Série B, jamais. Mas eu acho que esses jogadores estão querendo, entendeu? Então a gente veio aqui para passar uma visão para eles que tirem o Fortaleza dessa. Porque se afundar, vai se afundar todo mundo junto. Exatamente, se afundar, vai se afundar todo mundo junto e ninguém quer que o Fortaleza se afunde, né? Quer que o Fortaleza permaneça. Então, parabenizar aí a JGT, que fez um protesto pacífico e muito bem feito. Uma pena que o Fortaleza preferiu se esconder covardemente entrando pelos fundos do aeroporto. E assim, galera, você pode ter a sua opinião contrária e não gostar da JGT por diversos motivos e tá tudo certo, tá? Assim como com relação às outras organizadas. Mas ontem a JGT fez sim um protesto pacífico, bacana, legal e que repercutiu muito, tá bom? Só para ser justo aqui, porque eu sei que vão aparecer comentários, mas a JGT é isso, a JGT é aquilo. Tudo bem, faz parte da opinião de cada um. Eu também tenho minhas críticas com relação à JGT, mas ontem eles realmente representaram bem lá no aeroporto. Comenta a tua opinião sobre isso aqui abaixo. Para finalizar o vídeo de hoje, galera, uma informação rápida. Ontem, infelizmente, o Fortaleza feminino perdeu nos pênaltis para o Botafogo. O jogo foi 1-1. O jogo de ida tinha sido 2-2 no PV. Ontem foi 1-1 lá no Newton Santos. Infelizmente, nos pênaltis, as leoninas, né, perderam, né, e aí eliminadas, mas já conquistaram o acesso para a Série A1, né? As leoas, no caso, leoninas são as dançarinas, né? As cheerleaders, né? As leoas, infelizmente, perderam nos pênaltis. E aí, meus amigos, agora é só jogar a Série A1 no ano que vem. Bom, meu povo, é isso, videozinho bem completinho. Vamos fazer ele render? Deixa o like, deixa o hype, compartilha. 9h15 tem Café Expresso e Jornada Esportiva a partir das 14 horas pós-jogo na sequência. Valeu, falou e tamo junto.